Como começar do zero na reforma de bonecas? Meu nome é Fátima Melotti, eu sou especialista em reformas de bonecas. Essa tem sido uma pergunta bem recorrente que as pessoas fazem porque tem interesse na reforma de bonecas e geralmente não é como cliente, não é uma pessoa que vai trazer uma boneca para mim, mas sim focando no meu trabalho que eu faço de falar sobre esse conteúdo como professora de reformas de bonecas. E aí as pessoas às vezes têm muita insegurança, falta de confiança, acha que precisa de muito tempo para fazer reformas de bonecas, assim como precisa comprar muitos materiais caros, acha que precisa investir muito e precisa já ter um grande conhecimento prévio para fazer reformas de bonecas. E eu tenho respondido a essas pessoas de forma bem simples. Não, você pode seguir um passo a passo e é isso que eu vou elencando para as pessoas. E vendo essa procura grande, principalmente de avós que quer fazer a reforma das bonecas de netinhas ou que tenha mesmo uma boneca da própria filha que queira fazer a reforma e dar de presente para as netas. Então eu vou colocar nesse vídeo essas respostas que eu tenho colocado porque é uma pergunta bem comum e frequente que as pessoas têm feito. Então vamos lá, vamos ver cada uma dessas coisas. Primeiro que a necessidade dessa pessoa que vem, que procura, ela quer de início fazer mesmo a reforma daquilo que ela já tem em casa. E aí com o tempo ela já vai percebendo que é uma necessidade dela, mas que também é uma grande oportunidade, porque existem outras pessoas na mesma situação. E tem gente que não tem essa iniciativa de buscar, de perguntar, de entrar em contato e querer saber como que eu posso começar. Ficam lá os obstáculos e os medos alimentando eles para que eles fiquem muito grandes e que façam com que a pessoa fique paralisada só na vontade. Eu digo que a primeira coisa importante é a pessoa teve iniciativa, ela viu a necessidade dela mesma e ela vai procurar. E depois isso pode virar uma renda extra, isso pode virar realmente o que aconteceu comigo, que é o meu trabalho hoje. Não só de ensinar, mas principalmente esse meu trabalho de estar fazendo reforma de dezenas e dezenas de bonecas. São bonecas renovadas, em que a gente vê toda essa história da criança, do jovem, principalmente dos adultos e idosos, que tem ainda um vínculo com essa boneca e quer reviver essa história ou mesmo fazer uma projeção e uma perspectiva de ter esse contato com a boneca e de tudo que ela representa, principalmente a parte de sentimentos bons, da autoidentidade, da pessoa tá nessa brincadeira refletindo tudo aquilo que ela tá vivendo, sejam momentos ruins, em que a boneca ali é a amiga que tá do lado, nos momentos bons de diversão. E tudo isso vai ficar como memória. É por isso que com a criança ela vai servir muito nessa fase de imitação, nessa fase do faz de conta, do companheirismo, da autorrepresentação, de se identificar com a boneca. Isso realmente é uma memória que se segue depois e muitos adolescentes vêm pedir para ficar como decoração. Alguém que se torna mãe resgata a sua boneca para dar para filha e às vezes também como decoração do espaço do quartinho do neném, ou essa boneca ficou lá guardadinha lá no fundo do baú e depois a mãe dessa mãe, ela vai lá e resgata essa boneca e quer reformar. Então essa pessoa que quer fazer a reforma, ela muitas vezes acha que tem muitos obstáculos, né? Então, mas é em perguntar, teve essa iniciativa. Então, como é que eu faço? A primeira coisa é que você não precisa investir muito para começar na reforma de bonecas, que você precisa focar o que é que uma boneca bebê industrializada precisa. Então, ela vai precisar de higienização. Seja porque essa boneca ficou muito tempo guardada, precisa fazer essa limpeza, principalmente dos membros que são de vinil ou de plástico, que é a cabeça, os braços e as pernas. Precisa também ter um zelo, um cuidado em hidratar, em renovar esse cabelo dessa boneca, seja um tufinho só de cabelo, ou se a boneca tiver o cabelo na cabeça toda, seja ele comprido ou não esse cabelo. Se não tiver cabelo também, a gente vai para a parte de costura, em que a gente vai colocar uma tiara, vai colocar uma boina, vai colocar uma touquinha, vai colocar algo na cabeça dessa boneca. E ainda numa fase mais adiantada, a gente pode implantar cabelo, seja colado ou mesmo colocado tufinho por tufinho na cabeça dessa boneca. E aí a outra parte é a de costura, que às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo para costurar tudo isso. Gente, são etapas muito simples. A gente vai fazer forro e geralmente quando é boneca, a gente vai fazer apenas um vestidinho, uma ceroula e uma tiara. Esse é o básico que dá para começar e dá para fazer fotos muito bonitas de antes e depois. Ou se for só mesmo para a família, no começo, porque depois a pessoa começa a ver essa grande oportunidade de outras pessoas que necessitam da mesma coisa, uma vez que esse começo com persistência, ele acaba sendo muito simples e até fácil, desde que você conheça essas técnicas e o passo a passo. Falando assim muito resumidamente, mas aquilo que é possível, que eu tenho dito para as pessoas e que tenho tido boas devolutivas, inclusive a pessoa me mandando foto, olha, foi isso que eu fiz, eu usei dicas que você falou, às vezes nem diretamente, no conteúdo que eu tenho exposto no Instagram, nas lives, aqui no YouTube, ou mesmo colocado no Face, na minha página profissional. Então, são coisas que a pessoa começa a procurar e que vai vendo que é possível e muito simples. Isso não quer dizer que o simples não seja valoroso. Então, eu preciso saber de que partes que eu vou estar fazendo, que é
a hidratação, a limpeza e aí a parte de costura. Às vezes a pessoa também diz, mas eu não sei costurar, eu não tenho máquina de costura. Então se você, vamos pelo primeiro, se tem uma máquina de costura, vai aprender a fazer a costura reta, que já é suficiente para você unir tecido. Porque costura é isso, a gente começa pela união de tecidos. Se não tem máquina, não sabe costurar, a gente vai fazer a primeira pesquisa, que é alinhavo. O que é o alinhavo, né? A mão vai colocar linha na agulha, vai fazer um nó na ponta dessa linha e começar a entrar e sair nas extremidades, próxima extremidade do molde que você recortou. Forro, não sei personalizar, não sei fazer modelagem. A gente faz reprodução, assim como da roupinha que a boneca já tinha. Então, muito simples da gente estar fazendo esse molde, uma vez que o molde ajuda muito na economia de tecido. E se você não tiver um tecido em casa, já um tecido comprado ali, recortado, a gente vai começar por uma roupa que você tem, que não use. Dá pra recortar essa roupa e dá pra fazer o primeiro vestidinho reproduzido da sua boneca, ou mesmo feito, tem alguns vídeos que a gente colocou como fazer a modelagem. Vestidinho, geralmente a gente tem 2 moldes só, que é a manguinha e a parte superior do vestidinho. E a parte de baixo, que é a sainha, é realmente só uma tira, que essa medida serve para as bonecas M, tamanho médio, e para as bonecas G, tamanho grande, que é uma tira de 15 centímetros por 1,5 m. Vai fechar, vai franzir e vai anexar a parte de cima, formando o vestidinho. Eu vou procurar sobre alinhavo. Então, aprendeu lá a alinhavar, vai fazer pontinhos menores que vão unir esses 2 tecidos, que vai fazer franzido, vai deixar a roupinha da boneca bonita. Então comece sempre por uma boneca que você já tem em casa, uma boneca de alguém que seja vizinho, alguém que seja parente, que você conhece, ou então você olhando ali, nossa, essa criança tá com uma boneca que precisa de uma roupinha nova. Então vai conversar, isso já faz parte da doação, né? Quando a gente conhece, aprende e a gente vai pro fazer, principalmente a primeira, comece por alguém que esteja necessitando, que você veja, porque isso daí vai fazer você ter a dimensão do valor que essa boneca tem para alguém, né? A alegria, a sua primeira boneca, quando você vai se dispõe, quando você faz essa hidratação de cabelo, você faz higienização, você faz a reprodução do forro, coloca o enchimento, aquele que já tinha, desde que ele esteja ainda de uma forma que dá para utilizar, que dá pra gente ver que ele tá limpo, que dá pra usar de novo, que dá pra tirar esse, às vezes tá compactado, você vai fazer esse movimento aqui com ele para que ele volte a ter volumes, fique fofinho, né? Aí você vai fazer isso daí, que são esses passos, né? Passos tão comuns e que aí quando você devolve pra pessoa é uma surpresa. Nossa, como ficou bonito. Então, muito bom. Às vezes a pessoa tem até um certo receio assim de mandar foto, mas eu falei, gente, olha como é que tava e olha depois. Valoriza, faz a autoavaliação e veja, nossa, como que eu já consegui progredir na primeira. E aí na segunda, terceira, a gente vai sempre melhorando. Então, comece do zero nessa reforma de bonecas, querendo. Planeje-se. Saiba quais são as partes que você vai fazer dessa reforma. Hidratação de cabelo, higienização das partes da boneca que não sejam de tecido, depois a parte de tecido. Reproduz esse forro, fazendo roupinhas simples, seja de reprodução de partes da roupinha que a boneca já vem, que a boneca já tem, ou pegue mesmo o modelo, o contorno dessa boneca para fazer. Uma ceroula, que é um shortinho, só vai diferenciar o tamanho, coloca elástico, dá uma franzida no cos e nas perninhas, e também o vestidinho, que é só a parte de cima, manguinha, e essa faixa que a gente coloca franze, que vai virar sainha. E uma tiara, que também, uma tira média de 3 vezes mais que a circunferência da cabeça da boneca, com um elástico dentro e um lacinho. Isso já vai dar uma grande diferença. E é lógico que aí no final você agrega um cheirinho. Eu coloco geralmente 20 gotas de um perfume. Sempre falo pra mãe se pode colocar, ou a pessoa pra quem você vai dar, que às vezes a criança tem alguma alergia, principalmente os casos muito comuns de rinite. Mas se não tiver, você coloca lá um cheirinho. Dá também pra colocar na parte ainda, quando tá fazendo o enchimento, um sabonete ralado, um sabonete infantil, bem cheirosinho, ralado lá no meio, que vai ficar um cheirinho discreto, exalando bastante. Então essa parte de costura não precisa fazer sapatinho no começo, não se preocupe com isso. O importante é que tenha qualidade, que você faça com toda a sua dedicação, que esse forro seja resistente, que esteja bem fechadinho para que não perca as partes do enchimento, e depois faz uma roupinha básica, ceroula, vestidinho e uma tiara. Isso é realmente suficiente, que você vai ver que vai gastar pouco tempo, você tem materiais em casa já para fazer isso.
Pode ser mesmo a partir de uma roupa que você já tem, eu vou fazer um teste, vou começar, e você usar o passo a passo. Acredite no seu trabalho, confie que você pode fazer isso, não deixe que o medo, a insegurança seja maior do que a sua capacidade. Então a gente consegue sim, é a gente querer, a gente tentar, buscar conteúdo, querer aprender sobre isso. A iniciativa, a gente se mostrar ali como alguém que quer saber, que tem esse tipo de atitude de aprender e de fazer, a gente vai só melhorando com a prática. Então é mesmo o primeiro passo dado do que eu quero fazer, e aí a gente consegue. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado em alguma coisa, tenha dado essa visão da oportunidade e que a gente se planeje, organize, comece a fazer e cada vez a gente vai melhorando mais. Deixa aqui nos comentários se isso te ajudou em alguma coisa, em que mais que a gente pode contribuir, porque sempre é uma troca. Eu aprendo muito também com vocês. Se inscreva no canal e até o próximo conteúdo. Um abraço.